Queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Estou tão feliz de poder compartilhar hoje o Evangelho restaurado de nosso Salvador Jesus Cristo com você. Hoje é domingo, espero que estejam tendo um maravilhoso domingo, possam ter ido ou ainda vão na igreja, renovar seus convênios com o Senhor. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 98. Em 1833, no condado de Jackson, no Missouri, os santos estavam se reunindo em grande número e o aumento da população de santos nesta região causou grande preocupação para as pessoas que lá viviam, antes dos santos chegarem. Em julho de 1833, o irmão William W. Phelps, ele escreveu um artigo no jornal da igreja, The Evening and the Morning Star, que era o jornal oficial da igreja. E o título do artigo era Free People of Color, que é liberdade para as pessoas de cor. E as pessoas da região entenderam que aquilo era uma proclamação política e que os santos estavam convidando os ex-escravos a se estabelecerem no Missouri. E isso provocou um grande alvoroço. Em 20 de julho de 1833, um grupo de cidadãos exigiu que os santos se retirassem do Missouri, do condado de Jackson. Cerca de 3 dias diante de tudo isso, eles ficaram enfurecidos, quebraram a gráfica da igreja e cobriram de alcatrão e de penas o bispo Edward Patrick e Charles Allen. 3 dias depois, cerca de 400 a 500 homens enfurecidos exigiram que os santos assinassem, os líderes da igreja, um termo de que eles estariam deixando o condado de Jackson e que não viriam mais santos para aquela região. Os santos pediram 3 meses para se comunicar com a sede da igreja em Ohio, que ficava a 1.500 quilômetros de distância. Eles negaram. Então os santos pediram 10 líderes, pediram 10 dias, eles também negaram e disseram, vocês têm 15 minutos. E assim os santos foram forçados a assinar esse termo. E Oliver Cowdery foi rapidamente para Ohio informar o profeta e o Senhor então deu esta revelação que é a seção 98. Aqui no fundo vocês estão vendo a Praça Independência, próximo do local onde o bispo Edward Patrick e Charles Allen foram cobertos e atacados, cobertos de alcatrão e penas. Bem, esse é o contexto histórico da situação. Eu lembro que uma vez, durante 1h30, eu fui convidado a ir numa rádio e fiquei respondendo perguntas sobre a igreja. E uma das perguntas foi, por que os santos, a igreja foi tão perseguida logo nos primórdios lá nos Estados Unidos? E então eu pude responder da seguinte forma: olha, a igreja é a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, é o reino de Deus na terra que foi mais uma vez estabelecido. A primitiva igreja do Salvador foi restaurada com apóstolos e profetas. E claro que Satanás, ele utilizou todas as suas forças para tentar destruir a igreja, que começava naquele momento. E ele utilizou todos os meios possíveis. Naquela época, existia nos Estados Unidos já uma tensão sobre as questões abolicionistas. E os santos, aonde eles se estabeleciam, logo que eles se estabeleciam nos primórdios, eles tinham todos se reuniam num único lugar. E à medida que os santos chegavam num estado, já se tornavam a maioria. E se aquele estado era escravocrata, ele já começava a ser abolicionista. E isso Satanás utilizou isso para enfurecer as pessoas contra a igreja e reino de Deus na terra. Mas vamos voltar aqui para a Doutrina e Convênios 98. Naquela ocasião, voltando à entrevista, foi muito interessante, porque como eu fui convidado, eu sabia que o horário, então nós avisamos na capela para que no domingo, que tal dia eu daria uma entrevista e passei o telefone da rádio. Então todos ligavam e parabenizando a rádio.
a audiência, assim, eles receberam ligações, durante 1h30 eles ficaram recebendo ligações. E eu lembro que uma hora eu estava lá e veio um senhor com um maço de folhas, assim, de coisas, né? Olha, pessoas que estão ligando para cá, agradecendo, então foi muito legal. Mas vamos voltar aqui para a Doutrina e Convênios 98. Dos versículos 1 a 4 diz o seguinte: em verdade vos digo, meus amigos, não temais, que se console vosso coração. Sim, regozijai-vos sempre, em tudo dai graças, esperando pacientemente no Senhor, porque vossas orações chegaram aos ouvidos do Senhor de Sabaote, e estão registradas com este selo e testamento. O Senhor jurou e decretou que serão atendidas. Só gostaria de fazer uma pequeno comentário. O que significa esperar pacientemente? Todos nós, eu, você, todos, não se preocupe, irmãs, irmãos, todos passamos por aflições. Muda apenas o endereço, mas todos passamos por aflições, por adversidades durante nossa vida. Alguns passam de um jeito, outros de outros, situações diferentes, mas todos passam, sem exceção. Mas o que significa, em meio às nossas aflições, esperar pacientemente? Não é só ficar quieto e parado. Vou ficar pacientemente aqui. Não, isso não é esperar pacientemente. A paciência é um princípio ativo. A pessoa que é paciente, ela continua exercendo fé em Jesus Cristo e perseverando. Ela continua se aperfeiçoando em Jesus Cristo, continua guardando os mandamentos do Senhor, guarda seus convênios. A pessoa paciente, ela continua buscando o aperfeiçoamento, conhecimento sobre conhecimento, linha sobre linha, para se tornar mais semelhante ao Salvador Jesus Cristo. Então é um princípio bem ativo. E aqui, o Senhor, diante de todas as aflições, ensinou que deveriam esperar pacientemente. No 3 agora, desculpe. Portanto, ele vos faz essa promessa e um convênio imutável, de que serão cumpridas, e todas as coisas que vos tiverem afligido reverterão para o vosso bem e para a glória de meu nome, diz o Senhor. Observe, como acabei de mencionar, que todos nós, eu, você, todas as famílias, todos passamos por aflições, por adversidades. E por que o Senhor permite isso, né? A pergunta é: como devo me portar, né? Como eu devo reagir diante de todas essas adversidades? O presidente John Taylor, né? Ele escreveu o seguinte, abre aspas: aprendemos muitas coisas por meio do sofrimento. Chamamos isso de sofrimento. Eu chamo isso de escola de experiência. Nunca olhei para essas coisas sobre outra luz que não as provações com o propósito de purificar os santos de Deus, para que sejam, como dizem as Escrituras, como ouro que foi purificado 7 vezes pelo fogo. Fim da citação. Então, essas provações, adversidades, esses desafios, e às vezes são gigantescos, eles servem para nos ensinar experiências. Experiências que vão nos amadurecer, tanto no nosso dia a dia, como um amadurecimento espiritual. Todas essas provações fazem com que nós voltemos nossos corações para nosso Pai Celestial. E então, nossa visão se torna mais clara. Deixe compartilhar rapidamente uma experiência. Há uns 25 anos atrás, mais ou menos, uns 25 anos atrás, minha esposa teve câncer. Hoje ela está muito bem, maravilhosa, boa de saúde, está perfeita, linda como sempre. E observe só, quando ela teve o câncer, na época, eu no meu trabalho, eu tinha uma variante. Uma variante velha. Capotei com a variante. Ai, que horror. No trabalho, né? Um dia eu
Entrei no viaduto, pegou a areia e pum, capotou. E quando eu chegava para as reuniões ou nos meus afazeres, eu tinha mais cheiro de gasolina do que o meu carro. E eu estava preocupado, eu queria comprar um carro melhor. Essa era a minha preocupação. Que bobeira, né? Era uma preocupação justa, afinal, segurança e tudo mais. Mas eu pensando assim, que bobeira. Quando eu soube que minha esposa estava doente, nós fomos ao médico, os exames e tudo mais, tudo virou uma fumacinha. Não tinha importância nenhuma mais aquela minha preocupação. E a perspectiva da eternidade vieram à nossa mente e o coração e nos guiaram naqueles momentos bem difíceis. E fomos imensamente abençoados. E eu sou tão grato ao Senhor por ter nos socorrido e podermos ter superado todo aquele momento. E isso acontece, irmãos. Que possamos nos aproximar do Senhor em todo dia, em todos os momentos, em todas as situações, mesmo durante as provações. Bom, vamos continuar aqui. Claro que essa situação que foi vista no Estado todo, né, que foi visto como uma situação política, que a igreja convidando todos os ex-escravos a se colocarem lá, e ficou uma situação bem difícil. Claro que, na verdade, não era isso. Ele estava apenas ensinando que as pessoas de cor tinham que ter liberdade, e essa é o que a igreja ensina, e que ninguém deve ser escravo de ninguém, que todos somos filhos de Deus, que todos nós somos iguais diante de Deus, não interessa, não importa a nacionalidade, a raça, a cor, todos somos filhos de Deus. E o Senhor não faz acepção de pessoas. Aos olhos de Deus, todos somos iguais, seus filhos. E Ele convida a todos nós para viver no seu Evangelho. E daí então, nos versículos 4 até o 10, o Senhor dá uma orientação com respeito aos governos da terra. Eu sei que a maior parte das pessoas a grande maioria que assiste esses vídeos são de língua portuguesa e residentes no Brasil. Mas sei que tem pessoas em Portugal e em outros países que têm ouvido também. Provavelmente ouvem porque a gente sabe o português, é lógico, né? Então, na verdade, em 1873, o Senhor deu uma orientação que serve para todos os governos da terra, em todas as épocas que viriam depois. E isso serve para nós, como membros da igreja, mas para toda a população do Brasil, para toda a humanidade. Então vamos ver o que o Senhor ensina. No 4. Agora em verdade vos digo com respeito às leis do país. É minha vontade que meu povo procure fazer todas as coisas que eu lhe mandar. E a lei do país que for constitucional, que apoiar o princípio da liberdade na observância de direitos e privilégios, pertencerá a toda a humanidade e será justificável perante mim. Portanto, eu, o Senhor, vos justifico, vós e vossos irmãos de minha igreja, no apoio à lei que é a lei constitucional do país. E quanto às leis dos homens, o que for mais ou menos do que isso provém do mal. Eu, o Senhor, liberto-vos, portanto, sois verdadeiramente livres, e a lei também vos liberta. Olha só o que fala o 9. Mas quando os iníquos governam, o povo pranteia. Deve-se, portanto, procurar diligentemente homens honestos, homens prudentes, homens bons, homens prudentes devereis apoiar, pois o que for menos do que isto provém do mal. Seria maravilhoso se todos nós, membros da igreja e todas as pessoas do mundo, pudessem ler esses versículos de 4 a 10 de Doutrina e Convênios 98. Como membros, como cidadãos de diferentes nações, somos incentivados a viver a lei constitucional de cada país. Observe, a lei
que apoiar o princípio de liberdade e observância de direitos e privilégios. Esta será justificável perante o Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, eu sei que eu não quero falar de política aqui. A igreja, como igreja, ela é apolítica. Incentiva que todos nós, como membros da igreja, possamos participar na comunidade, fazer serviço voluntário e até participar politicamente. Como indivíduos, não faremos pregações e sermões nas capelas, não utilizaremos os recursos da igreja para promover A ou B ou C, mas o Senhor deu princípios aqui e espera que todos nós, eu e vocês, possamos buscar o Senhor, ponderar e procurar na terra os homens que são honestos, prudentes, homens bons para poderem governar. Mas lembra-se que se nós não o fizermos, se pessoas iníquas assumirem os governos da terra, olha o que o Senhor fala. Mas, no 9, mas quando os iníquos governam, o povo pranteia. Não vou tecer mais nenhum comentário sobre isso, acho que foi o bastante. Fiquem bem atentos. No 11 diz assim: dou-vos o mandamento de renunciardes a todo mal e apegardes a todo bem, e viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Pois ele dará ao fiel linha sobre linha, preceito sobre preceito, e com isso vos testarei e provarei. E quem perder a vida na minha causa, por amor a meu nome, tornará a encontrá-la. Sim, vida eterna. O Senhor não está dizendo que nós devemos ir morrer, não é isso, irmãos. Mas Ele está dizendo que nós devemos viver o Evangelho, guardar os mandamentos, guardar os convênios sagrados que temos com o nosso Pai Celestial e viver na nossa família o Evangelho, com nossa família, desculpe. Viver com nossa família, no nosso trabalho, nos estudos, enfim, sermos uma influência positiva na nossa sociedade. E quando nós vivemos o Evangelho e deixamos o mundo de para fora, que para as pessoas pode ser perder a vida, nós realmente a encontraremos e encontraremos a vida eterna. E estas provações todas, o Senhor fala assim no 14, vos provarei em todas as coisas para ver se permanecereis em meu convênio, mesmo até a morte, para que sejais considerados dignos. Imagina, irmãs, irmãos, não importa o país em que nós vivamos no momento, mas pensa, o mundo inteiro passou recentemente, está passando por uma pandemia, e as nossas capelas ficaram fechadas, do mundo todo, de diferentes religiões. Nossas capelas ficaram fechadas, mas agora elas estão voltando a abrir, já podemos frequentar as capelas, podemos adorar o nosso Deus junto com outros irmãos e irmãs, como famílias, respeitando os distanciamentos e tudo mais. A pergunta que eu faço para você nesse momento de provação que estamos passando, como nós nos saímos? Continuamos vivendo o Evangelho? Continuamos guardando os nossos convênios sagrados? Continuamos nos aperfeiçoando em Cristo? Continuamos exercendo fé nele e nos aperfeiçoando? Continuamos recebendo revelações? Temos ouvido as revelações de nosso Deus em nossa mente, nosso coração? Temos mudado a nossa vida para ser mais semelhante ao Salvador? E tantas outras coisas nós poderíamos perguntar. E eu oro ao Senhor para que eu e você possamos estar firmes na fé, possamos estar ativos, alegres para poder frequentar os templos, a casa de santidade, a casa de nosso Deus, e voltarmos a todas as atividades. Muito bem. Lembra, todas essas coisas são apenas um teste para ver se continuaremos firmes. Se continuaremos firmes adorando o nosso Deus. Muito bem. No 16, o Senhor fala assim, portanto, renunciai à guerra e proclamai a paz. Procurai diligentemente voltar o coração dos filhos para seus pais e o coração dos pais para os filhos. A obra do templo, né? Famílias unidas para toda a eternidade.
Mas aqui o Senhor também fala sobre renunciar à guerra, promover a paz. O presidente, o elder, né, presidente também, James E. Faust, ele fez um discurso, então ele falou assim, abre aspas, não devemos reagir buscando vingança pessoal, mas sim deixar que a justiça siga seu curso e depois esquecer. Não é fácil esquecer e tirar de nosso coração os ressentimentos que o afligem. Por meio da expiação, o Salvador ofereceu a todos nós uma paz preciosa, mas só podemos alcançá-la se estivermos dispostos a eliminar os sentimentos negativos de raiva, rancor ou vingança. Fim da citação. Irmãos e irmãs, o Senhor tem chamado a todos nós, eu, você, toda a humanidade, para perdoar nossos irmãos. Perdoar não significa consentir que o agressor continue nos agredindo sempre. Não é isso. Perdoar é permitir que a pessoa siga a sua vida, que busque o Salvador, que cumpra o propósito da sua vida. Mas também, quando perdoamos, tiramos o rancor, a raiva, toda a angústia de nosso coração. E ao fazermos isso, tornamos-nos receptivos novamente à influência do Espírito Santo. E isso é algo maravilhoso que devemos preservar a todo instante na nossa vida. Para finalizar, no versículo 18, diz assim, não se inquiete vosso coração, pois na casa de meu pai há muitas moradas, e preparar-vos-ei um lugar. E onde meu pai e eu estivermos, aí estareis também. Que promessa gloriosa! Vale a pena viver todos os momentos da nossa vida com dignidade, com virtude, com retidão, para um dia podermos recebendo, né, luz, mais luz, mais luz, até o dia perfeito de podermos estar com o nosso Salvador, nosso Pai Celestial, e retornarmos ao lar celestial como filhos, como filhas amadas. Presto meu testemunho que Jesus Cristo vive. Presto meu testemunho que Ele é o príncipe da paz. Toda bondade, toda virtude vem do Salvador aos nossos corações. Ele é a fonte de tudo isso. Tchau, minhas irmãs, meus irmãos, e eu deixo essa breve mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha um ótimo domingo, tenha uma ótima semana, cuide-se. Cuide de sua saúde, cuide de sua saúde física, espiritual, mental, social. Um grande abraço a todos. Tchau, irmãs, irmãos, jovens, crianças. Um abraço do Vovô Dé. Tchauzão.